Oiê, tudo maravilha, gente? Aqui eu estou já em processo de produção daquele projetinho que no vídeo da Moda Inverno 2023 eu estava iniciando, lembra? Nessa cor maravilhosa e tal. Então, vamos lá. Eu já fiz a minha barra, como mostrei para você sobre barras no vídeo anterior, né? E a partir daqui, então, eu vou tecer o meu projeto, que na verdade ele é uma blusinha cropped a partir da blusa de alcinhas. Então, nós vamos aproveitar o esquema da blusa de alcinhas para tecer esta blusa que eu já mostrei para você, que bonitinha que ela fica. Então, a minha barra está feita. Eu comecei a parte das costas com 125 pontos, igualzinho à blusa de alcinhas. Mas eu teci 56 carreiras sem fazer diminuições, que no corpo da blusa de alcinhas a gente faz para chegar na cava com 5 pontos a menos de cada lado. Então, aqui eu estou com 5 pontos a mais de cada lado que eu preciso diminuir. Na verdade, são 6, porque como é ímpar o final da barra, tem um pontinho que eu preciso diminuir na lateral, que é para ficarmos com 124, certo? Então, como que eu vou diminuir 5 pontos de cada lado aqui agora? Porque durante a barra eu não posso fazer isso, porque ficaria uma barra toda entortada, e daria para ver. E 5 pontos, imagina, isso aqui é 3 por 3. Então, 5 pontos já ia deixar uma diferença grande, uma vertical dessa desapareceria, quer dizer, ia ficar uma coisa feia. Enfim, feio. E de feio a gente não quer nada, né? Então, eu vou fazer essas 5 diminuições aqui, ao final da barra, na carreira 56 dela. E como que eu vou fazer isso? Lembra que eu ensinei a fazer diminuições internas de pontos? É o que vamos fazer aqui. E o objetivo é outro. Pense comigo, por que que então eu não comecei a barra mais estreita embaixo, já 5 pontos a menos? Porque se eu fizesse isso, essa parte da barra ia grudar demais no corpo. E não é isso que eu quero. Eu quero que ela fique justa, mas que ela não fique, como é que eu vou te dizer, apertando, porque ela pode subir em direção ao seio. Então, se eu deixo ela mais soltinha, ela fica vestidinha, ela fica no corpo de uma maneira normal. Então, é muito importante esse detalhe. E outra, não enfeia a tua barra, ela vai ficar bonita visualmente, porque ela está com folga na compressão, ela não está assim esticada, ela fica bonita mais juntinha, entendeu? 5 pontos aqui e 5 aqui é muita coisa, são 10 pontos no total. E isso, para a elasticidade, é uma benção. Então, vamos lá. Eu vou diminuir 5 pontos, vou distribuir essas diminuições em cada metade. Nunca muito pertinho, tem que ser assim na faixa de 10, 12 pontos, mais ou menos, é o ideal, tá? Então, aqui eu vou começar. Olha, primeira diminuição, transportando para a direita, porque aqui é o meu eixo, aqui é o meu centro. Então, todo esse lado eu vou transportar para cá. Daqui para cá, eu vou transportar tudo para cá. E por quê? Porque aí é uma chata? Não. É porque assim eu evito aquela tendência da malha de se inclinar para o lado das diminuições. Entendeu? Então, um lado vai anular a pressão do outro. Pense nisso. Então, aqui eu vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto,
O quinto, a mesma coisa aqui. Eu vou fazer agora para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Quantos eu já fiz? 4. Mais um, 5. Os transportes feitos, mas isso ainda não é uma diminuição. Diminuição é quando eu conseguir ter essas 5 agulhas a menos aqui fora. Então, vamos fazer o transporte delas. Se você tem o transportador de 6, pode usar. Se você tem um de 9, pode usar. Ou se você tem um de 7, de 8, independente. Quanto maior, teoricamente mais rápido, mas às vezes não é tão mais rápido assim, não. Opa, estou começando aqui errado, ó. A professora também erra. Aqui nós temos que fechar o primeiro buraquinho. Por que que não é esse daqui? Vou explicar. O fio que vai de uma agulha desta daqui, aí tem uma vazia e vai até na outra, ele passou, beleza. Se eu transportar tudo para cá, eu vou fazer isso para você ver, quer ver? Vamos abrir aqui os pontos, transportar um para cá. Aí aqui faltou um, vou transportar. Esse tem os 2 pontos, ó. O que que está acontecendo aqui? 2 agulhas vazias. Se eu transportar essa próxima parte para cá, aqui eu vou ter essas 2 e mais uma, 3 agulhas vazias. E esse fio entre os pontos aqui, ele não estica tanto. Então, não dá, você vai estragar o trabalho. E isso vai aparecer depois no direito. Então, a gente tem que começar sempre de fora para dentro. Ó, eu eliminei uma agulha, agora vou eliminar a próxima. Então, eu não forço o fio e não causo nenhum problema que visualmente fique chocante. Você entendeu? Aqui. 3. Vou para o próximo. Tem que pensar em tudo, tá? Ó, quando a lingueta tá fechada, é um problema sério. Então, eu vou fazer isso aqui com calma, né? Do outro lado também, e depois nós voltamos, beleza? Prontinho. Transporte feito. Então, eu tenho aqui agora 114 pontos em trabalho, beleza? Agora, nós vamos tecer reto, como nas costas da alcinha, até a carreira 32. Essa parte até na cava, você pode ver pela receitinha que está na descrição do vídeo, ela tem 34 carreiras no total. Então, como nós vamos fazer aquele reforço aqui no centro, igualzinho ao que fizemos na blusa de alcinhas, a gente vai parar 2 carreiras antes, beleza? Então, vamos até lá, 32 carreiras. Eu estou aqui, não estava bem no 0, zerei o contador, regulagem ajustada, tudo perfeito, vamos direto, beleza? Até lá. Estamos na carreira 32, eu tô com o fio aqui para fazermos aquele reforço nos 6 pontos centrais, 3 de cada lado. Certo? Eu vou fazer isso na carreira 32 e na 33 também, tá? Então, isso é a mesma coisa que você fez na blusa de alcinhas na carreira 118, lembra? Então, daqui para cima, os acabamentos, a alcinha, tudo você faz exatamente igual ao que você fez na blusa de alcinhas, tá? Então, vamos tecer aqui a
33. Novamente, eu vou fazer aqui o reforço, agora da direita para a esquerda, o nosso decote. Eu fiz a 34 e então, certo? Nós vamos suspender aqui a metade. Isso tudo você já fez na blusa de alcinhas, está lá no vídeo 77. Por favor, daqui em diante, você vai fazer por aquele vídeo, porque daí você vai, as instruções são as mesmas. A receita, o esquema que você tem aqui na descrição desse vídeo, se você comparar, é o mesmo da blusa de alcinhas do vídeo 77, parte das costas. Beleza? Terminei o triângulo direito aqui das costas, carreira 48, tá? Tudo igualzinho à blusa de alcinhas do vídeo 77, parte das costas. Então, aqui vou fazer a alcinha, tudo normal, tá? Eu só quis mostrar para você que realmente é igual daí para cima, né? Aqui vou iniciar o lado esquerdo, já ficam 5 agulhas suspensas da cava. Aqui eu preciso abaixar 4 agulhas, eu vou baixar uma e mais 3. Porque eu preciso fazer a primeira diminuição aqui do V do decote das costas, na carreira 000, né? Que o meu marcador já deveria estar, mas não está. Então, vamos mudar aqui para o 000. Então, primeiro ponto tirado e aqui suspenso. Então, continuemos tudo normalzinho, absolutamente igual à parte das costas da blusa de alcinhas, vídeo 77. Beleza? Aqui estou na carreira 009 e vou fazer o arremate aqui dos 13 pontos da cava que eu suspendi, como eu já ensinei para você. Então, aí nos vídeos você já tem esse procedimento, certo? Eu quis mostrar aqui porque acho importante você observar o arremate, né? Que ele não pode ser apertado e nem frouxo em demasia. Vamos segurar aqui e contar 3, 6, 9, 10 pontos arrematados, mais 3. Pronto. 13 pontos arrematados, beleza? Continuando. Opa, agulhas para trás. Decote, é a cada 2 carreiras, né? As diminuições nas costas. 11, 12, já começa também na cava. E agora, vamos assim até o final do triângulo, certo? Você já sabe sobre isso também. Até lá. Cheguei ao final, estou aqui com 4 agulhas em trabalho. Tenho que tecer 2 para terminar o triângulo. E a partir daqui eu farei a alça. Carreira 48. Tudo dentro do que a gente espera, normalzinho, que nem a blusa de alcinhas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: essa parte das costas está tecida. Não pense que a frente é igual. Não faça isso porque ela vai ficar mais curta.
Então, nós vamos ter um procedimento especial na parte da frente para a sua blusa vestir bem e ficar bonita, tá? Então, eis aqui a nossa parte das costas de um cropped feito a partir da blusa de alcinhas. Aqui estão as alcinhas. Aqui está dentro o reforço. Tudo igualzinho. Aqui as 34 carreiras, certo? As diminuições estão totalmente invisíveis aqui. Aquelas 5 diminuições internas de cada lado. Então, o que eu quis dizer? Essa elasticidade da barra aqui, ó, ela vai ficar bonita no corpo. Ela não vai ficar assim, você entendeu? Então, por isso as diminuições feitas aqui ao final da barra são importantes, porque elas vão te deixar, vai vestir muito mais bonito isso aqui. Beleza? E então, chegamos na frente da nossa blusinha cropped. Seguinte, para acelerar o processo, eu já fiz do lado de cá as diminuições internas que eu estou apontando aqui. Eu fiz a nossa barra linda, maravilhosa, tá? Com 129 pontos. E, como aconteceu nas costas, nós temos que aqui, ao final dela, reduzi-la para eliminarmos 10 pontos. Então, nós temos que ter aqui 118. Aqui eu já diminuí e nós vamos, então, diminuir desse lado, como como eu já comentei, né? Nós temos que começar sempre da borda externa. Se você caiu aqui como primeira vez, dá uma lidinha, uma assistida nos vídeos anteriores, onde muita coisa que é feita aqui já foi explicada, mostrada, né? Então, eu acho importante. Se você já é habitué, você já tem, então, esse conhecimento e a coisa fica mais fácil, certo? Então, eu vou fazer a redução interna aqui, tá? Esse transportador de 6 pontos, 6 por 4, ele é muito bom. Se você não tiver um desse, vale a pena comprar. Eu acho que qualquer loja que vende máquinas, qualquer assistência técnica, tem para vender, né? Então, é uma coisa assim que é uma mão na roda. Eu tenho maiores também, mas eles não são tão bons quanto esse. Às vezes você não consegue engatar em todas as agulhas. Então, mas eu uso sim, eu uso muito o de 9, que eu tenho aqui mais à mão. Tenho um de 10 também, mas o de 10 eu não uso praticamente para nada. Opa, quase caiu um ponto aqui durante o transporte. Eu estou no último transporte aqui agora. Nós vamos enfrentar aqui um momento muito especial e eu faço questão de mostrar porque você vai poder fazer croppeds de receitas que você já tenha. Por exemplo, se você é aluna Tricô Cursos, você pode fazer cropped até da blusinha em decote V, tá? Então, tem outras modelagens que você aí pode utilizar para fazer croppeds, né? A base importante vai estar aqui agora. Então,
a regulagem ajustada, beleza. Na blusa de alcinhas, você lembra que na parte da frente nós fizemos aumentos internos de carreira. Logo depois da barra, fizemos na carreira, acho que 30, 60, 90, para dar 6 carreiras a mais no total. Aqui, como nós fizemos uma barra trabalhada, a gente não fez esses aumentos na barra. E da barra até a cava, nós temos só 34 carreiras. E é nelas que nós vamos ter que fazer esses aumentos. Ora, como isso é muito pouco espaço, qual vai ser a solução? Nós vamos fazer esses aumentos agora, aqui, direto na emenda dessa barra. Emenda que eu digo é a transformação da barra para ponto meia. Então, aqui vai ter uma diferença e nela nós vamos fazer o aumento de 6 carreiras. Quer dizer, são três aumentos que vai dar um total de 6 carreiras. Não sei se você lembra que na blusa de alcinhas nós começamos embaixo com mais ou menos 100 pontos, depois fizemos 80, depois fizemos 60, lembra disso? Aqui, como nós temos uma distância muito curta, nós vamos fazer os 3 aumentos de uma vez só. Ou seja, primeiro nós vamos fazer esses aumentos e depois as 34 carreiras. Então, é por isso que a modelagem que você vê aí, que está na descrição desse vídeo com a receita desse cropped, ele tem um arredondamento no desenho, porque é nesse momento aqui que nós vamos fazer o aumento de 6 carreiras. E mais do que isso, nós vamos fazer invertido. Primeiro o menor, depois alargando e depois, por último, a parte maior. Por que isso? Porque é assim. Então, a parte mais estreita é no meio. E aí, com o arredondamento, ele vai alargando. E todas as laçadas de aumento vão ficar nessa linha aqui. Ninguém vai ver esses aumentos. Você está entendendo? Então, isso é uma coisa bastante importante. Você vai conseguir um bom caimento, vai vestir bem, o busto levanta um pouco a malha, mas o aumento ajuda a compensar, né? E ninguém vai ver porque ele vai ficar disfarçado aqui, assim como também ninguém vê essas diminuições internas que nós fizemos aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, tá? Com 60 pontos. Observe no desenho da receita que está escrito assim, ó, aumento interno de carreiras por 3 vezes. Primeira, mais ou menos 60 pontos. Ora, do meio para cá, 30. Então, eu vou suspender os demais. Vou tecer até aqui. Depois eu volto até no 30, e aí eu vou para a segunda vez. Então, vamos primeiro tecer aqui até o 30. Eu vou desligar o contador, tá? Porque essas carreiras não serão contadas no total das 34. Então, aqui eu vou até o 30 também. Volto. Laçadinha, para não ficar buraquinho. Agora, eu vou ter que tecer até o 40, já é a parte da segunda vez ali. Abaixo 10. Opa, esqueci de desligar o contador de carreira ali. Laçadinha. Vou até o 40, do lado de cá também, laçadinha.
Agora eu vou aqui até os 50, laçadinha. Vou aqui também até os 50. E tenho, então, feitas aqui agora, exatamente 6 carreiras. Observe uma coisa. Eu não sei se você consegue ver. Aqui, o trabalho está preso nas agulhas. Ele vai descendo aqui, ó. Olha como o meu dedo vai se afastando das agulhas da máquina ali, ó. Tá? Então, isto é um arredondamento, como está no desenho da receita. E ele fica assim porque nós começamos com menos pontos, depois com mais, entendeu? Então, isto daqui, gente, ó, aqui está dando mais que 1 centímetro já. Faz uma diferença enorme, enorme no caimento da roupa. E agora, lembre que quando nós começamos, eu teci aqui. Então, estas agulhas aqui já têm uma carreira tecida, estas não. Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei no 0, antes para não contar essas carreiras aqui de dentro, e agora eu vou ligar para contar o número 1 que eu vou fazer. Vou completar com essas aqui, porque essas já tem. Então, agora eu vou completar. Ó, ligo aqui no meio, certo? Posso ligar aqui no meio, porque essas eu quero que trabalhem. Essas não trabalharam. Então, tudo agora tem uma carreira, pelo menos. Vamos agora para 2. Você entendeu isso aqui? Ó, estamos com tudo tecidinho, ó. E daqui, agora para cima, nós vamos completar 34 carreiras, tá? Vamos ter que parar na 32 para fazer o reforço, depois na 33 também, temos que fazer a cava. Toda a parte superior vai ser igual à blusa de alcinhas, que você tem aí, certo? No vídeo anterior sobre isso, o editor vai colocar o número do vídeo para você. Então, se você não tem a receita ainda na mão, ou quer ver como que faz, veja no vídeo anterior da frente da blusa de alcinhas. Muito fácil, muito simples, veste que é uma graça. Vale a pena você fazer para o verão. Essa blusa, ela consome menos de 100 gramas de fio. Então, calcule que você pode realmente ganhar um dinheirinho muito bom com ela. Se você morar no litoral, por exemplo, muita aluna no litoral, pode fazer praia, piscina para quem mora no interior. Eu acho que é uma peça muito vendável, muito vendável. Pense nisso, beleza? Pronto. Gente, a cropped está pronta, a parte da frente aqui. Senão, se eu não puxar o carrinho, engata nas agulhas. Olhe que bonita que ficou essa barra. E aqui, na parte da frente, eu fiz uma gracinha na alça. Eu terminei aqui com 5 pontos, 5 agulhas, e eu fiz, então, os furinhos como aqui, ó, a cada 5 carreiras, até a carreira 52. Aqui na 52 eu reduzi para 4 agulhas e terminei até a carreira 121, para ficar igual a parte das costas, né? Que nas costas eu não fiz essa graciosidade aqui, tá?
Então, aqui eu fiz dos dois lados, naturalmente, ó. Os dois lados tem. Aqui porque é a alcinha, então ela fecha, ó, mas assim você vê, ó, que tem os furinhos, né? Então, eles aparecem menos, mas dá para ter uma ideia de que faz par com isso aqui. Apenas inventando, você pode inventar a sua aí também. Beleza? Vamos agora à montagem, etc. Depois a fotografia. Ficou ótima, eu amei. Abração.